Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Caetés Irrigate e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto relativamente polêmico e que está gerando aí muita discussão entre todo mundo. O cenário político e o que a gente pode esperar aí para os próximos anos e quais decisões que a gente tem que tomar. Confere aí! Bom pessoal, no ano de 2022 e agora em 2023, a gente vai falar muito, tem falado muito sobre a questão política, né, a partir aí dos resultados das eleições. Mas eu gostaria de frisar com você, se você gostou e gostou que a gente está falando sobre isso, dá um like aqui no vídeo, que para a gente é muito importante saber a sua opinião. Em relação a cenário e o que fazer a partir de agora. Algumas pessoas, quando a gente conversa, comentam que vai ocorrer crise, que o Brasil vai parar de crescer, que o Brasil vai passar dificuldade. Outras já falam que o Brasil vai continuar crescendo, que vai ter um boom maior ainda, que vai aumentar de tamanho e que a coisa vai ficar muito boa. Em ambos os casos, é importante de você saber e até se permanecer da mesma forma, sem crescimento e sem decrescer, sem perder espaço. Nesses três cenários, é importante você investir em irrigação. Por quê? Porque se o Brasil não tiver crescimento, né, o Brasil aí que eu acredito que é muito difícil, porque a gente tem um país enorme e o agro é o que movimenta o país. O agro movimentava o país, o agro movimenta o país e o agro vai continuar movimentando o país. Independente de quem ganhar as eleições, a força do agro ela é indiscutível e é o agro que movimenta o Brasil hoje e vai continuar sendo amanhã e no ano que vem e nos próximos anos. Então é muito importante você saber que o agro sempre vai ser a chave principal para qualquer tipo de governo. Então é muito importante a gente saber que o agro ele tem que ser forte e o agro sempre é forte. E você que está aí com medo ou que está imaginando que vai ter uma crise, é importante você considerar também que caso ocorra uma crise ou caso a gente passe por dificuldades, sempre o melhor acaba sobrevivendo. Quem é o melhor? Aquele melhor estruturado, aquele que se planejou. Então se você for fazer uma viagem de barco, com certeza é muito bom que você tenha colete salva-vidas junto no barco. Se você não precisar, ótimo. Mas se acontecer qualquer coisa, é o colete salva-vidas que vai salvar a sua vida naquele momento de tempestade, naquele momento de dificuldade. Com a irrigação funciona da mesma forma. A irrigação é o colete salva-vidas da sua lavoura. Até porque esse exemplo aí a gente fala só de sobrevivência no caso, que seria a cultura sobreviver à seca, mas a gente sabe que a irrigação fornece alta produtividade. Então talvez não ocorra uma seca tão forte, só que você não está produzindo quanto poderia. Com a irrigação você vai aumentar a sua produção independente de acontecer seca ou não, porque você fornece água no momento certo, a todo momento. Então a sua cultura não sofre em nenhum instante. E aí a gente entra justamente nessa questão da crise que eu estava comentando, que se caso acontecer uma crise, só os melhores produtores, só os mais bem estruturados vão permanecer no mercado. E aí eu não falo de tamanho, porque tem o pequeno organizado, tem o médio organizado e tem o grande organizado. E tem o pequeno desorganizado, o médio desorganizado e o grande desorganizado. É disso que eu falo, da organização da propriedade e o quanto se preocupa com cada detalhe do funcionamento e da produtividade e da lucratividade da lavoura. Porque a gente sabe também, não adianta você investir em irrigação e você não ter uma semente adequada, não ter um preparo de solo adequado e também não ter um manejo adequado dentro da sua cultura. Mas a irrigação é o que eu comentei, é o colete salva-vida. Então acontecendo seca ou você tendo dificuldade de chuva, a irrigação vai fazer com que você se proteja e tenha lucratividade. Então, se acontecer uma crise, imagina só você passar por uma seca na crise e você não ter uma outra opção, não ter uma irrigação para salvar você e para fornecer alta produtividade para você. Agora, se acontecer o cenário de o agro continuar crescendo, o agro continuar evoluindo, aí sim você vai ter um sistema de irrigação, você vai ter um manejo melhor e vai fazer com que você surfe melhor ainda essa onda.
Você pode ter um crescimento de 2 vezes na sua propriedade, mas com um sistema de irrigação, com o manejo adequado, com a seleção da semente adequada, com o preparo do solo, você consegue crescer 4, 5, 6 vezes de tamanho. Então, independente de qual vai ser o cenário, quem tem essa resposta, aí eu posso garantir para você, ninguém tem a resposta de o que vai acontecer, de como é que vai ser o futuro. O que a gente pode fazer é se preparar. E o que eu estou querendo dizer para você é que, independente do que vai acontecer ali na frente, você ter um sistema de irrigação, você ter uma propriedade mais bem planejada, vai fazer com que você se saia melhor. Então não precisa ter medo de investir, não precisa ter medo de comprar um sistema de irrigação, não precisa ter medo de investir melhor na sua propriedade, porque independente da situação, o investimento se paga. Você produz mais, você não se preocupa com a seca e você faz mais safras durante o ano. É isso que eu gostaria de comentar, sem colocar nenhuma opinião política, nem sem colocar nenhuma opção política, porque que nem eu comentei hoje, o que eu acredito e o partido que eu tenho é o agro, principalmente o agro, que é realmente o que movimenta o nosso país e sempre vai continuar movimentando. E gostaria de agradecer a cada um de você, produtor rural, que é responsável por colocar comida na nossa mesa e por estar movimentando todo esse país que é muito grande e que tem muito potencial. Eu espero ter ajudado você com a sua dúvida ou com a sua insegurança e também vou deixar um material que fala aí sobre 3 tipos de irrigação, que é muito importante de você conhecer, e também um vídeo aqui no final que vai falar histórias de produtores rurais, que é que a gente fala, toda empresa fala bem do seu produto. Agora, o próprio produtor rural, o próprio usuário dar o seu depoimento e falar bem, é porque realmente funciona. Então tem histórias muito legais nesse vídeo que eu vou deixar aqui no final, que são dos próprios produtores contando como foi a implementação da irrigação para eles e que tipo de resultado trouxe. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no nosso canal que a gente coloca conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. Um forte abraço!